Fala pessoal, aqui Cláudio Spritzer, fala de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Complementando sobre o caso do nosso querido Monark, o bicicleta, ontem eu gravei um vídeo falando sobre a nova censura, sobre essa perseguição que o rapaz está sofrendo. As informações eu estava dando ainda muito em cima do lance, e apesar de todas as informações que eu dei ali estarem corretas, eu vou dar uma complementada agora, confirmando algumas coisas, como por exemplo os 300 mil que ele foi multado, que num primeiro momento o Bradesco, que é onde ele tem é o banco formal onde ele tem conta, o Bradesco disse, olha, o gurizão não tem esse dinheiro aqui. Então, num primeiro momento a gente chegou, grande sacada, foi inteligente, não deixou o dinheiro lá, sabia que estava correndo risco, mas não, o dinheiro dele estava no Nubank e o pessoal foi lá e nhaque. Então, quem acha que ter dinheiro em banco digital protege o seu capital de qualquer uh, intempérie jurídica como essa, não. De ofício mesmo, os caras foram lá e o pessoal entregou sem processo, sem nada. Então pegaram os 300 mil dele. Essa é a primeira informação. A segunda informação, e uma grande decepção, é em relação à plataforma Rumble, onde ele tem o canal dele e ele até se cedia, né, nessas opiniões dele, acredito eu, porque o Rumble se vendeu como um canal independente. É um canal do Canadá que não tem representação aqui no Brasil e, portanto, se sentia ou se dizia imune a esse tipo de atropelo aí. Mas o que aconteceu foi o seguinte: o Rumble suspendeu o contrato que tinha com o Bicicleta, porque ele tinha um contrato que era o seguinte: o Monark ele não tinha publicidade, né, no programa e ele recebia um salário, né? Ele tinha um contrato com o Rambo pagava ele e acredito que era uma quantia significativa, porque o Monark conseguia com esse dinheiro pagar seus 4, 5 funcionários, se remunerar, enfim. Ele é um carro-chefe, né, do Rumble aqui no Brasil, né? Acredito que seja o canal, talvez, se não o mais, um dos que mais tem audiência, né? E que levou muita gente para o Rumble. Então eu assisti, ele continua com um canal lá, hoje até eu assisti uma live dele, onde ele estava conversando com um rapaz chamado Chief, que eu não conheço também, parece um cara que já foi cancelado bastante aí, e hoje eles conversaram bastante sobre esse tema. Ele segue com um canal lá, mas se mostrou bastante decepcionado também com o Rambo, né? Pelo Rambo ter, na hora do pega pra capar mesmo, abriu as pernas, né? O, o Rambo foi também intimado, né? Intimidado com uma multa de 100 mil ao dia, caso continuasse bancando, eu acho, o Monark ou alguma coisa assim. E eles, ó, não vamos mais bancar ele. E suspenderam, não cancelaram o contrato, suspenderam. Até o Monark estava pedindo ali, e eu então estendo isso para quem eventualmente se solidarizar com ele. Ele estava pedindo para que o pessoal fosse no Twitter e entrasse no Twitter do Rumble pedindo, né, devolve o contrato, refaz o contrato com o Monark. Né? Pô, afinal, esse era o mote, né? O bordão aí do Rambo. Então ficou bem chato. Tudo está se dando de uma maneira muito imprecisa e insegura. O advogado do Monarca ainda não tem exatamente as informações, né, como deve proceder, enfim, ele ainda não foi formalmente processado, não recebeu, não sei se recebeu já alguma notificação ou não, mas ele está bem hum, sem informações concretas. Tanto é que hoje ele estava fazendo o programa ali e disse, cara, não sei nem se eu não estou recebendo uma nova multa de 300 mil por estar aqui hoje, né? Senti o Monark mais pianinho. Acho que doeu, né? E tem uma hora que a gente até fica assim com pena, porque o cara diz assim, pô,
Eles estão tentando me matar porque não querem mais que eu trabalhe, que eu fale em lugar nenhum, eu estou proibido. E secaram a minha fonte de renda, né? Minha parte financeira, eu fiquei sem dinheiro nenhum, estou sem dinheiro, não tenho como, né, fazer dinheiro aqui, porque o Rumble suspendeu o contrato, né? E ele não tem publicidade. Então, realmente, os caras cercaram ele. Cercaram o guri e aí fica comprovado mesmo que não adianta tu querer virar mártir, né? Dar de cabeça na parede, é a tua cabeça que vai quebrar, irmão. Então não adianta fazer isso, tem que usar. Num primeiro momento, chamei. Considero uma burrice o que o. Chamei ele de burro, considero mesmo uma burrice a maneira como que ele vem se conduzindo nesse ideal, nessa trajetória dele, nesse objetivo dele de criticar, enfim, tudo que está acontecendo, mas assim de peito muito aberto. Ele desenhou um alvo aqui, né? Tem momentos que ele mesmo suscita esse o tema, porque ele volta e meia diz assim, não sei até como é que até hoje o Xandão não me mandou prender. Quer dizer, ele que está levantando a lebre, né? Alertando os gansos. Então ele tinha que realmente se manter mais tranquilo nesse momento onde o bicho está pegando e a gente não sabe exatamente o que está acontecendo. Quer dizer, as leis que a gente costumava acreditar que deveriam, que funcionariam, né? Um processo legal, enfim, a maneira, o respeito ao que diz dali a Constituição, isso tudo começou a ficar um pouco relativo, né? Tá meio relativo. Então, num momento desses assim, onde tem gente sendo presa de verdade, e não há uma solidariedade com quem está de mártir aí. Roberto Jefferson, quem é que sabe dele? Quem é que está se preocupando com ele? Acho que até está preso ainda, estava doente, não sei se liberaram ele para ir para cá, ninguém sabe. O índio lá que estava e bradava, e gritava e, né, se expunha também, desenhou um puta alvo no peito, está preso até agora, né? Oswaldo Eustáquio, acho que está exilado, e assim outros, né, que já estão lá fora porque aqui dentro não podem nem entrar, não tem nem passaporte. Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, né, Alan dos Santos, Daniel Silveira segue preso, um cara que tem até a graça presidencial, e está lá e ninguém parece estar interessado, ninguém está se solidarizando muito com ele, não. Volta e meia, uma pessoa fala uma coisa aqui, outra ali, mas está lá, presaço, ó. Ou seja, as coisas estão realmente acontecendo. Aqui em Porto Alegre, dois grandes jornalistas aqui de posição, de posicionamento, Milton Cardoso, que estava na Band, Júlio Ribeiro, meu amigo, na Rádio Guaíba, ambos foram saídos por causa de pressão, né? Por causa de pressão, porque eram jornalistas de posição, posicionados, de opinião, né? Caras com valores que lutavam pelos seus valores através do exercício da sua profissão, do jornalismo, respeitadíssimos os dois, já foram silenciados, pelo menos momentaneamente. Ou seja, a coisa não é de brincadeira. A coisa é séria. Então, nesse momento, um passo atrás, para talvez em outro momento avançar. Se tiver que recuar 10 casinhas, recua 10 casinhas, né? Fica lá atrás, segue pensando, segue vivo, né? Conversando, tendo ideias, emitindo inclusive sua opinião, mas de forma tranquilaça, escolhendo as palavras, não dando de cabeça, não entrando de cabeça contra quem é muito mais poderoso que tu. Pô, vem 10 caras com o dobro do meu tamanho querer brigar comigo, o que eu vou fazer? Vou sair correndo. Vou sair correndo. Se tu quer ser um combatente de uma causa muito justa, inclusive, não morre, né? Faço de tudo para não morrer logo. Porque senão não adianta um combatente morto, né? Não vai ter estátua. E quem é que quer estátua? Tu quer continuar falando, expondo as tuas ideias, né? Enfim, tem que usar nesse momento realmente estratégia. Hora de baixar a bola, hora de baixar a bola. Vamos ver o que está acontecendo, vamos respirar, né? Entender que processo é esse que está acontecendo. Eu acredito muito nisso. Eu até agora não entendi a lógica
o que está por trás de tudo, né? E não é aqui no Brasil, só no mundo inteiro. Eu não entendo a lógica em querer transformar esse lugar aqui, esse planeta, esse mundo numa coisa, né, com pessoas entristecidas que não podem debater, um lugar onde não se pode debater, onde não se pode evoluir através de ideias divergentes, né? O embate de ideias divergentes é que nos leva à evolução, né? Então, quer dizer, um discurso monocórdio, eu acho que não é interessante para ninguém, eu não entendo isso. Se eu fosse um cara poderoso, ricaço, eu ia querer um mundo maravilhoso, esplêndido, com pessoas felizes, poder sair por aí, ir para todos os lugares, poder ir para a rua, jantar, ver shows, espetáculos, passear, caminhar, né, ir a estádio. E esses caras não, né? Estão fazendo um mundo onde as pessoas têm que se cuidar, não podem falar, onde existem patrulhas, onde existe o politicamente correto que atrofia as ideias, onde o humor está sendo penalizado, onde está sendo estimulado a polarização, a rixa entre as pessoas. Esse governo que está aí, a última coisa que está fazendo é pacificar o país, o que é uma loucura. Por que não pacificar o nosso país? Não. Parece que o presidente, tudo que ele quer fazer é incitar, através dos seus atos, das suas falas. Então é difícil de entender o que está por trás de tudo isso aí. É difícil. Então, nesse momento, quando a gente não está entendendo muito bem, não faz o trade. Fica de fora. Se tu não entendeu o que está acontecendo direito, não está seguro da tua situação, né? De que espaço tu tem para te movimentar, fica fora do trade. É isso aí.